Interartes, Poesia Brasileira Contemporânea, Glauco Matoso, Clarice Lispector, Leitura e Circulação. Gostaríamos também de convidar para compor a mesa o professor doutor Afonso Henrique Fávero, o professor Afonso possui doutorado em Literatura Brasileira pela Universidade de São Paulo e mestrado em Literatura Brasileira pela Universidade de São Paulo. É graduado em Letras Português pela Universidade de São Paulo e atualmente é professor associado da Universidade Federal de Sergipe. Tem experiência na área de letras, com ênfase em literatura brasileira, atuando principalmente nos seguintes temas: memorialismo, autores brasileiros, narrativa e representação social. Então, damos início à nossa mesa. Bom dia a todos. Agradeço as palavras de Ciane, como mestre de cerimônia do nosso evento. Vamos dar início à nossa mesa redonda número 3. Eu gostaria de passar a palavra, primeiramente, à nossa professora convidada, a professora Suzana Souto, da UFAL. Bom dia a todos. Gostaria inicialmente de agradecer a Eduarda, Luiz Eduardo, que fez esse convite quando eu estive aqui em agosto para participar de algumas bandas de qualificação. E é sempre uma alegria voltar e fazer parte dos eventos da Universidade Federal de Sergipe. Então, agradeço também a presença de todos e é uma honra participar de uma mesa com o Luiz Eduardo e com todos os participantes. Espero que a gente se encontre também em Maceió. Eu intitulei o texto Narrar o Presente, algumas questões acerca da história contemporânea da literatura brasileira. Na verdade, é uma reflexão sobre a própria palavra contemporâneo e os impasses, alguns impasses vividos por quem trabalha autores situados nesse período. Então, eu escolhi como epígrafe um trecho de Grande Sertão Veredas, em que Riobaldo diz: cada um tem a incerteza do que afirma. Em algum lugar da memória. Em uma aula, no segundo ano do ensino médio, quando eu comecei a minha carreira, um estudante me interpelou e me disse: a gente não estuda ninguém vivo, não tem ninguém vivo escrevendo literatura, todo mundo está morto. Fiquei tão impactada com aquilo que realmente até o segundo ano não aparece um vivo. Estamos no domínio da necrofilia. Apesar de que isso é questionável, porque todos que continuam sendo lidos ainda estão vivos. Mas o questionamento de um adolescente era esse. Queria saber se tinha alguém ainda nesse lugar da produção literária. Então eu fui para casa e fiz uma seleção. Fui forçada a romper com o meu programa e apresentar alguns autores para que ele tomasse conhecimento: Sérgio Santana, João Gilberto Novo, alguns autores também alagoanos da época, como Sidney Vanderlei, Jorge Buber, que ainda estava vivo, e discutir isso com eles. Mas eu recorto essa cena e recordo da minha memória, eu gostaria que ela atuasse aqui como uma espécie de epígrafe também, uma segunda epígrafe da minha fala. Então, algumas questões que eu vou partilhar com vocês são questões mesmo, eu não tenho, como diz a professora Marisa Lajolo, para questões permanentes, respostas provisórias. Então, são possibilidades de enfrentamento. As questões que eu vou partilhar hoje surgiram principalmente do meu doutoramento, em que eu enfrentei a produção de um autor que está em casa agora, acredito, fazendo mais um soneto, chamado Glauco Matoso. Glauco Matoso é pseudônimo de Pedro José Ferreira da Silva. Glauco Matoso é o qualificativo de quem tem glaucoma, então ele separou as duas palavras e transformou em um nome próprio, que é o que ele utiliza, quase ninguém mais o conhece por Pedro. Essa seleção que Glauco faz para se autonomear é também uma homenagem, além de uma referência à doença que o levou à cegueira total na década de 90, é também uma homenagem a Gregório Matos Guerra, porque eles ficaram com as mesmas iniciais, GM. Então, Glauco é um autor que vive na diversidade desconcertante do presente, o tempo sobre o qual escreveu Nicolau Seufert.
a aceleração das inovações tecnológicas se dá agora numa escala multiplicativa, uma autêntica reação em cadeia, de modo que, em curtos intervalos de tempo, o aparato tecnológico vigente passa por saltos qualitativos, em que a ampliação, a condensação e a miniaturização de seus potenciais reconfiguram completamente o universo das possibilidades e expectativas, tornando-o cada vez mais imprevisível, irresistível e incompreensível. Então, nós vivemos nesse tempo. Esse é um texto do Nicolau em que ele fala da passagem do século XX para o século XXI. As questões que serão abordadas no meu texto pertencem ao quadro mais amplo, o modo como a literatura foi organizada em uma narrativa denominada História da Literatura. No Brasil, como se sabe, os primeiros estudos, o que chamamos de literatura, foram assinados por estrangeiros, como o Fernand Denis, e se iniciaram no romantismo, no século XIX, coincidindo com a ideia, com o advento da ideia de nação. Então, segundo Roberto Assis de Souza, que ele vai se fundamentar em Auerbach e Carpo, a história da literatura configura-se, desde o seu início, pelos seguintes elementos: integralidade narrativa, esforço de reconstrução dos eventos segundo sua dinâmica específica, tentativa de explicação de uma época com base nos seus antecedentes, de acordo com determinantes psicossociais, políticos, econômicos, religiosos, linguísticos, etc. Atenção exclusiva aos produtos escritos no vernáculo de cada país, abstraídos, portanto, aqueles que, mesmo oriundos do território nacional, foram redigidos em língua clássica, documentando desse modo fase anterior à constituição do Estado Nacional. Bom, no Brasil, principalmente se nós pensarmos no presente, no final do século XX, início do século XXI, há vários problemas aí, pensando nesses pressupostos, principalmente a questão do vernáculo. Nós sabemos, e estamos num seminário de ensino de línguas, que o português falado e escrito no Brasil, ele se constitui a partir de muitos trânsitos, de relações com muitas outras línguas, além das línguas indígenas e das línguas africanas. No século XX nós também temos uma presença significativa do inglês, do japonês até em alguns casos, que é o caso de São Paulo, do alemão, do italiano. Então esse já se torna problemático. Então, diversos desses traços são colocados em xeque. Os processos migratórios ocorridos no século XX, em escala nunca vista anteriormente na história da humanidade, tornaram as línguas e culturas ainda mais permeáveis a empréstimos e apropriações. Então, essa ideia de unidade que organizaria essa obra, ou essa narrativa chamada História da Literatura, vai se tornando cada vez mais problemática. Como também se nós pensarmos em um fio de continuidade, até porque foi a ideia de um cânone que manteve esse fio, um cânone que teria início numa perspectiva europeia, que também está sendo cada vez mais problematizada pelos estudos de gênero, pela desconstrução e assim sucessivamente, pela crise da teoria dos gêneros que começa no romantismo. Então, nós estamos cada vez mais em um lugar de crise. Essa construção homogênea, por exemplo, o cânone, que orientaria a construção também homogênea da história da literatura, foi duramente atacada, além desses fatores que eu citei, pelas vanguardas históricas e sofreu questionamentos radicais ao longo de todo o século XX. Tanto que há um texto muito interessante, eu recomendo, da Rejane Robin, uma pesquisadora canadense, intitulado Extensão e Incerteza da Noção de Literatura. Cada vez é mais difícil chegar a um acordo sobre uma definição de história e sobre uma definição de literatura. E de história da literatura, então, se torna ainda mais problemático. É, portanto, nesse universo de críticas, desconstrução de pressupostos epistemológicos, incorporações, misturas, apagamento de fronteiras entre erudito e popular, contemporâneo e clássico, marginal e consagrado, mercadoria e obra de arte, que se inserem muitos escritores e escritos que desafiam os nossos protocolos de leitura para recuperar a expressão de Derrida e nos força a reconfigurar essa narrativa chamada História da Literatura. É como se essa narrativa também mimetizasse a ruptura com a linearidade que a narrativa literária opera radicalmente no século XX. Na impossibilidade de abarcar a totalidade de qualquer período, farei então, a partir de agora, uma discussão centrada na produção de Glauco Matoso e no modo como esta encena a crise referida anteriormente. No meu
slide, né, aí no PowerPoint, eu usei essa imagem do labirinto, que me é muito cara, porque é assim que eu me sinto também. Espero não ser devorada, espero conseguir sair dele. Então, Bakhtin, opondo épica e romance, afirma que a épica se faz a partir da ideia de passado absoluto e o romance a partir da noção de presente inacabado. Eu tomo de empréstimo, então, a Bakhtin essa expressão presente inacabado para aí situar o meu trabalho. Porque é nesse presente inacabado que se faz a pesquisa de literatura contemporânea. Essa expressão é, portanto, aqui deslocada para uma tentativa de narrar o presente, esse lugar do inacabamento, da inconclusividade. E aí algumas questões se levantam. É possível narrar o presente, embora nós sabemos que o tempo da narrativa é sempre o pretérito, né? A musa da narrativa dos gregos era Mnemosine, que era também a deusa da reminiscência. Nós só podemos narrar aquilo que passou. O trabalho com literatura contemporânea enfrenta sempre esse impasse, algo que ainda está em processo, que ainda está se constituindo, algo do qual nós não conseguimos nos distanciar. Há uma discussão também, enfrentar a perspectiva da contemporaneidade, é pensar nos diversos nomes que foram propostos pelos pesquisadores, outros, para denominar esse tempo. Um deles é pós-modernismo. O pós-modernismo, palavra controversa, que é usada cada vez mais para pensar o presente, não raro é apresentado como um modo de ler que o precede, já indicado na sua denominação. A paródia, noção central para Linda Hudson, que se desdobra ou se articula com a intertextualidade de metaficção, indica que uma compreensão do pós-modernismo passa pela apreensão de diferentes modos de ler a história da literatura e de ler também as condições de possibilidade dessa leitura, seus pressupostos, seus mecanismos de controle. A metaficção historiográfica, cito Hudson, reconhece claramente que é numa complexa rede institucional e discursiva de culturas de elite, oficial, de massa e popular, que o pós-modernismo atua. E aí entra, então, Glauco Matoso. O mais interessante projeto de leitura, para mim, que se desenha na produção de Matoso, está antes na tessitura de seus poemas, em que o repertório é explicitado. As redes de referências são tecidas com nomes, temas, movimentos literários. Glauco escreve a partir de, e ao escrever, inscreve-se em uma longa cadeia de citações, embaralhando tempo, tempos, referências, autores, gêneros. Por exemplo, ele fez tradução, ele fez diálogo para quadrinhos, além de soneto, poesia visual, manifestos, revistas, jornais. É um conjunto absurdo de gêneros e de referências as mais díspares que vocês possam imaginar. Por exemplo, de Camões a inscrições de banheiro. Então, ele tem uma longa pesquisa sobre narrativas de banheiro, porque as paredes de banheiro são suportes também textuais. Só são gêneros pouco pesquisados e eles não entram na história da literatura. Apesar de conhecermos algumas pérolas que mereceriam sim entrar numa antologia de banheiro. Se alguém se aventurar a fazê-lo, eu sugiro que leia Glauco Matoso, porque ele tem uma larga experiência no registro desse material. Então, a arte contemporânea, segundo um filósofo americano que escreveu 2 livros importantes, A Transfiguração do Lugar Comum e Após o Fim da Arte, o Arthur C. Danton, a arte contemporânea nada tem contra a arte do passado, nenhum sentimento de que o passado seja algo do que é preciso se libertar, e mesmo nenhum sentimento de que tudo seja completamente diferente, como em geral a arte moderna. É parte do que define a arte contemporânea que a arte do passado esteja disponível para qualquer uso que os artistas queiram lhe dar. Então, isso é importante de registrar. Se nós pensarmos o modernismo enquanto projeto literário, havia um desejo de superação. Ainda estávamos atuando numa perspectiva de um tempo progressivo e linear, em que o passado deveria ser superado. Havia uma referência direta, mas com um desejo de superação. Nessa perspectiva,
nós temos autores, isso é muito visível na produção no final do século XX, já não há mais essa perspectiva de superação ou da obrigatoriedade do novo, da inovação, mas uma releitura e reelaboração em que inclusive é problematizada a ideia de hierarquia. Só um exemplo rápido, eu vou até sintetizar meu texto, eu sei que o tempo é curto, né? A arte é longa, mas a vida é breve. Glauco Matoso, em diálogo com Oswaldo de Andrade, escreve o Manifesto Coprofágico. Então, nós temos o Manifesto Antropofágico. Ali onde para a metáfora da digestão, que é exatamente quando você excreta aquilo que não é nutritivo, o Manifesto Glauquiano começa. Então, nesse processo da coprofagia não haveria fim. Você sempre reinicia o processo digestivo. E se a gente pensar naquilo que é eliminado como uma metáfora do não nutritivo ou do ruim, ele elimina também essa noção, porque nada poderia ser eliminado. Tudo poderia ser alegre e parodicamente devorado. O que ele faz, como a gente vai ver em um breve exemplo. Então, o critério usado para definir a arte contemporânea é relacional. Isso em vários autores. A condição de possibilidade de compreensão desse novo modus operandi é a diferença que ele estabelece com o que se consagrou no passado, com o modernismo, que por sua vez também reivindica o modo de dialogar com o que o precede, de ler a tradição. Prevalece uma perspectiva na qual o diálogo com o passado despe-se da pretensão de criar algo novo e melhor. Sim, os artistas de hoje não veem os museus como reflexos de arte morta, mas como opções artísticas vivas. Os museus são cada vez mais vivos mesmo, né? Cada vez mais espaços de performances e intervenções. Mas o próprio Glauco Matoso, ele recusa a definição de contemporâneo. Ele diz numa entrevista: não gosto do termo contemporâneo, relativo demais e sempre anacrônico. Contemporaneidade e atualidade são coisas efêmeras e acabam sendo expressões imprecisas daqui a pouco. O que temos é uma literatura fina e secular, que, como o adjetivo já diz, parece fim de feira, todo mundo catando e reaproveitando restos, sobras e xepas. Essa ideia do século e a feira. Estamos no fim dos dois, pelo menos estávamos, né, no século passado. Então, há sempre essa ideia, essa noção de reaproveitamento. Ora, não estou aqui propondo essa denominação contemporânea como uma designação para o que estamos vivendo hoje. É mais um espaço de reflexão, até porque contemporâneo é esse lugar da instabilidade, da indefinição. Talvez o que a gente viva seja mesmo um processo radical de questionamento do periodismo literário, que sempre foi muito fácil. Basta tentar colocar Sousandra no quadro do romantismo brasileiro, ou mesmo pensar Vieira como autor português ou brasileiro, e começam as grandes discussões. Então, o periodismo sempre foi extremamente problemático. Como recurso epistemológico, como recurso de organização dessa narrativa, partia do reducionismo, a seleção de traços definidores, a partir de certas obras ou de um cânone, tendo como critérios de seleção determinados imperativos, como, por exemplo, o bem falar, que excluiu o lugar da literatura como a difusão do bem escrever e do bem falar, o que justificou a exclusão, por exemplo, da poesia oral ou da chamada tradição popular, principalmente no Nordeste, né, grandes autores foram excluídos desse cânone. Então, a fugacidade e fragilidade do termo contemporâneo diz antes da impossibilidade de estabelecer periodização rígida, ou mesmo periodização. Mas estaríamos agora recusando o futuro como terra prometida, na perspectiva do tempo linear e progressivo. Nós estaríamos agora, então, mergulhados em um presente infinito? Não, me parece que não. Então, qual a minha proposta para nós aprendermos ou tentarmos aprender esse presente? Vejam aí, vocês têm um exemplo dessa apropriação, dessa mistura ou mescla de períodos, tempos, gêneros. Aí vocês têm um soneto muito clássico, né? Talvez o mais clássico de Camões, até onde eu saiba é o mais analisado, a uma minha gentil de partista, tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente, viva eu, cá na terra sempre triste. E temos também um soneto de Olavo Bilac, Nelly Mestre del Caminho,
que, como todo mundo sabe, é uma referência e homenagem ao primeiro verso da Divina Comédia de Dante. Então, chegaste, vinhas fatigada e triste e fatigada eu vinha, tinhas a alma de sonho povoada e a alma de sonhos povoada eu tinha. Então, Glauco Matoso, no final do século XX, nessa contemporaneidade, nesse momento de mistura, de apropriações e devorações, ele retoma Camões e Bilac e escreve um poema chamado Bilacamonia. Então, ele faz uma mescla desconcertante. Ao mesmo tempo, a contemporaneidade nos força, via leitura matosiana ou glauquiana, a um retorno a essa longa rede de referências. E a compreensão também da presença do renascimento português no nosso presente e no nosso mundo, e da presença também de Bilac, um autor tão criticado, apesar de homenageado, por exemplo, Drummond, tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra, que é uma referência a Nelmes, Odile Camus e Bilac. E aí vem o poema matosiano. Vocês têm aqui o poema de Matoso. Cheguei, partiste, triste e descontente, tinhas a alma no céu eternamente e a alma na terra sempre triste. E paramos de súbito onde subiste, da vida desta vida se consente, a tua mão, amor ardente, tive da luz que viste. Hoje pode merecer-te nem o pranto que me ficou, nem mágoa sem remédio de perder-te. E eu, solitário, anos encurtou, vendo a ver-te, na extrema curva de meus olhos te levou. Então, nessa leitura glauquiana, nós temos um embaralhamento de tempos e referências. Há um texto muito interessante, inclusive, do professor João Adolfo Hansen, da USP, em que ele fala de como o Glauco Matoso desconcerta o leitor, porque ele elimina os engates normalmente utilizados para a gente compreender a sua obra e os sentidos que ali se constituem. Eu gostaria que passasse mais um slide. Pode passar mais um, mas pode passar. Passa. Agora eu não sei se eu... Por favor. Não, volte. Eu queria um outro slide. Não sei se ele aparece aí. Esse. Pronto. Aí a gente tem essa imagem dessa mão abrindo um olho. É de um filme muito famoso de Buñuel. É uma proposta do Cão Andaluz. É uma proposta, talvez para sair do labirinto, a arte possa nos abrir os olhos. Esse é um soneto matosiano, muito estranho a princípio, né? Então, como Glauco devora a tradição por dentro, olha, nós temos um soneto nos moldes italianos, 2 quartetos, 2 tercetos e as 4 rimas, se vocês observarem. Mas ele está totalmente fragmentado. Então, ele mistura aí uma referência, por exemplo, da poesia concreta ao soneto. Apesar de Augusto de Campos ter escrito soneto também, mas ele não se notabilizou por isso, né? O soneto, aliás, é muito pouco pesquisado, mas nós temos grandes sonetistas, mesmo no modernismo, mas o soneto modernista não foi muito analisado. Então, esse é um exemplo dessa mistura desconcertante. Ao mesmo tempo, você precisa conhecer a tradição da preceptística e também referência à poesia concreta, à poesia mais experimental do século XX, para perceber esse processo de times, de fragmentação que o soneto matosiano opera. Então, para concluir, o próprio Glauco Matoso diz: resumindo e concluindo, ao caos visual soma-se o caos textual na obra dele, e ambos são multiplicados pelo caos autoral. Ele cria no Jornal Dobrado cerca de 60 heterônimos, por exemplo. Inclusive, ele criou um heterônimo crítico, Pedro Ulisses Campos, que é uma brincadeira com a PUC, né, porque fica PUC nas iniciais, para analisar a sua própria obra. Então, ele cria esse heterônimo. Não só heterônimos poéticos, como heterônimo crítico. Então, há um caos textual, multiplicado pelo caos autoral, numa perfeita harmonia caótica, paradoxo emblemático da própria contradição inerente à minha biografia de poeta, Apolíneo Barroco e Arcádio Dionisíaco. A pluralidade não excludente pode ser percebida já nos neologismos elaborados para se autodefinir, Apolíneo Barroco e Arcádio Dionisíaco. Apolo e Dionísio são misturados a outras referências explicitamente literárias, barroco e arcadismo, 2 movimentos tratados não raro pela historiografia como opostos.
Apolinho barroco cria ainda mais um efeito de sentido, pois atua como uma palavra valise, que contém também o vocabulário neo-barroco, discutido, por exemplo, no Sartre como traço constitutivo da cultura latino-americana. Barroco, Apolinho, Dionisíaco, Árcade, todos remetem a um repertório glauquiano em que os opostos se encontram na harmonia caótica de seus poemas, de sua produção, em que são formados inusitados inventários, em que transitamos por uma biblioteca de Babel para lembrarmos, talvez, o maior leitor do século XX, Borges. Alguma conclusão? Para Chartier, a leitura é uma prática social relacionada a múltiplos mecanismos que envolvem dimensões complexas, simultaneamente aprendidas, reguladas, controladas, difundidas, institucionalizadas, transmitidas, transformadas pelos sujeitos dessa ação. O advérbio simultaneamente merece destaque, pois todos os mecanismos de difusão e realização da leitura são perpassados por essas dimensões, que podem ser isoladas só para efeito didático, porque também é um modo de inscrever o sujeito no espaço da escrita leitura. Ler a história da literatura é um dos desdobramentos do trabalho de leitura daqueles que pretendem investigar os modos como essa narrativa foi e é organizada. A despeito das lições das narrativas literárias que ensinam a inconclusividade em sua própria tessitura, não raro somos, como pesquisadores, caudatários de uma perspectiva linear e totalizante. Buscamos nomes que nos permitam etiquetar o momento em que vivemos para construir um quadro do contexto no qual se faz texto, no qual se fazem texto e crítica. Antes, penso, é mais produtivo operar, a partir da multiplicidade e diversidade presentes, uma crítica radical aos modos como essa história vem sendo contada nos livros usados como tecnologias de ensino de literatura, para permitir que o que não se enquadra seja também admitido e não excluído como exceção que confirma a regra. O literário, pensado como pertencente ao universo da arte, é o que se insurge contra todos os modelos de compreensão que achatam a contradição e imprimem a miragem de uma face ou fase única a qualquer período. O professor, já que este evento pretende refletir sobre o ensino de língua e literatura no Brasil, não é aquele que vai criar o aluno, eu detesto essa palavra, né? Porque A é um prefixo de negação e luno, luz. Então, ainda é uma referência ao 7º livro da República, os alunos estariam na caverna e nós seríamos os condutores para a luz do conhecimento. Prefiro antes recuperar a etimologia da palavra ensinar. Ensinar e sinalizar. E para mim, sinalizar discussões, e o ensino de literatura, para mim, é aquele que sinaliza discussões que podem nos tornar, talvez, mais abertos à diversidade, mais capazes de aprender o que nos diferencia, ao invés de investir em uma miragem homogênea que se sacrifica autoritariamente a diferença. Lembrando sempre que a literatura abarca condições de produção, circulação e recepção. E é aí, então, que se faz cada vez mais complexa a tentativa de aprender essa diversidade de modos de produzir, de modos e formas de circular e de ler o texto literário no nosso presente. Obrigada. Queria agradecer essa fala super importante da professora Suzana Souto, UFAL. E queria informá-los que vamos abrir para o debate depois das 3 falas, tá? Agora eu queria passar a palavra para o professor Afonso Henrique Fávero, aqui da Universidade Federal de Sergipe. Bom dia a todos. Eu também inicio agradecendo o convite do nosso professor Eduardo. Esse evento já se mostra exitoso e muito importante para a universidade. Muito bem. Eu, quando fui convidado pelo Luiz Eduardo a essa mesa, no eixo temático de historiografia, história literária, fiquei imaginando o que poderia se encaixar adequadamente, o que eu teria condições de apresentar com alguma propriedade, né? E aí a gente acaba sempre voltando para as nossas pesquisas que nos tomaram mais tempo, e a exemplo da professora Suzane, eu também me reportei ao meu doutorado quando pesquisei alguns aspectos do memorialismo aqui no Brasil, e eu acho que
esse assunto acaba, de fato, tendo uma adequação a esse tema. É um trabalho que já vai fazer 10 anos, agora, nesse final de semana, faz 10 anos que eu defendi essa tese, uma maneira até de eu voltar, né, essa reflexão no seu conjunto. Voltar não, a gente nunca abandona, mas pensar novamente no conjunto daquelas reflexões. Bom, o meu assunto no doutorado foram os textos de memórias. E eu começaria fazendo assim, talvez chovendo no molhado, mas tentando caracterizar o que define mesmo os textos de memórias e o que distingue da ficção. Essa confusão é mais comum do que a gente pensa. Então, eu sempre me reporto a um teórico francês, que é o Philippe Lejeune, e realmente, da maneira mais simples e óbvia possível, ele botou os pontos lúcidos, dizendo que o texto de memórias tem como uma característica fundamental a coincidência entre o escritor, o narrador e o personagem. Via de regra, o personagem principal são a mesma pessoa. Na ficção, não, claro que não. O narrador, no texto ficcional, sempre é uma entidade construída, né, um resultado da imaginação, ainda quando tenha muitos traços do próprio escritor. Então, de uma maneira didática, por exemplo, narradores de obras como Dom Casmurro, Machado de Assis, São Bernardo, de Graciliano Ramos, Recordações do escrivão Isaías Caminha, do Lima Barreto, todas essas obras ficcionais, elas têm um tom memorialístico, sim. Né? O Bentinho, o Paulo Honório e o Isaías Caminha, eles estão recuperando as suas experiências de vida, né? Refletindo sobre elas. O tom memorialístico é evidente, mas são memórias ficcionais, né? Resultado de criação mesmo. Os textos que acabaram me interessando têm outra natureza. São textos em que um escritor ele não fala de um ser inventado, ele fala de si mesmo. Né? São textos de uma vocação referencial muito óbvia. Então, por exemplo, Graciliano Ramos, em Infância, ele não está falando de um personagem inventado, ele está falando dele, ainda quando ele tenha muitos traços de imaginação na recomposição do seu passado. Né? Então, essa definição do Lejeune é muito boa por isso. Né? Ela unifica o escritor, o narrador e o personagem principal de uma obra. E esse tipo de produção, na literatura brasileira e na literatura de um modo geral, é algo relativamente recente, sabe? Incorporada à literatura mesmo, é algo recente. Um crítico italiano chamado Mario Praz tem um ensaio titulado O Pacto com a Serpente, e ele demonstra exatamente isso, né? Esse caráter mais próximo de nós, no tempo, do texto de memórias. Ele até situa, na virada do século XIX para o século XX, que esses textos acabam ganhando projeção na literatura. Antes disso, era algo quase que imoral publicar memórias. Às vezes a pessoa até escrevia, mas não publicava, né? Guardava, eram escritos pessoais, como se fosse um diário íntimo. Né? Aqui no Brasil há alguns casos, né, de textos escritos na última metade do século XIX e que não foram publicados, ganharam
eram edições em meados do século XX. É o caso, por exemplo, do texto da Helena Morley, sobre quem a professora Maria Lúcia da Alfarra discorreu em sua palestra de abertura desse evento. Né? Uma obra escrita nos anos de 1893, 94 e 95 e publicada apenas em 1942. Outros casos análogos aconteceram, né? E às vezes por vontade própria do escritor, dizendo: publiquem isso depois que eu morrer, 50 anos após a minha morte. Era quase que uma indecência publicar memórias. Isso mudou, felizmente, no século XX. Se avolumam os textos na nossa literatura a ponto de ser incorporada a ela e a ponto de cumprir um papel. E isso é que acabou me interessando. Em 1952, o Antônio Cândido, na casa do Oswald de Andrade, conversando com ele, Oswald de Andrade já muito doente, viria a morrer 2 anos depois, em 54, o Antônio Cândido, que tinha uma relação muito próxima com o Mário de Andrade, também com o Oswald de Andrade, ele incita o Oswald de Andrade a escrever suas memórias. E ele escreveu, né? Um homem sem profissão. Era um projeto amplo e o Oswald de Andrade escreveria vários volumes, né, tratando da sua vida pregressa, e tudo isso com o incentivo, né, com a pressão mesmo do Antônio Cândido. Qual é a justificativa do Antônio Cândido? Vejam, 1952, eu acho essa data importante, porque é o momento em que Cândido está escrevendo a sua obra central nos estudos literários aqui no Brasil, que é a formação da literatura brasileira, né? Uma obra de caráter histórico, não é uma história da literatura propriamente, mas é uma obra baseada nisso, né? Uma perspectiva histórica, assim. O Antônio Cândido está escrevendo formação da literatura brasileira e diz ao Oswald de Andrade que uma literatura só ganha maioridade com uma vasta produção de literatura pessoal, cartas, diários, memórias, né? Textos dessa ordem. E o Oswald de Andrade compreende o recado e produz um belo volume, né? Incompleto, ele morre em 54, ele não teve tempo de dar conta do projeto memorialístico que ele armou, né? Mas nos deixa um belo volume aí, Um Homem Sem Profissão. Eu fico imaginando, se o Oswald de Andrade tivesse vivido mais, provavelmente ele nos deixaria uma obra memorialística da envergadura daquela que deixou, por exemplo, o Afonso Arinos de Melo Franco ou o Pedro Nava, né? O momento máximo da memorialística brasileira. Muito bem. Então eu procurei recompor a trajetória do memorialismo brasileiro. E para isso eu acabei indo até muito longe. Eu pensei um pouco até no texto do Santo Agostinho, né, que tem uma obra fundamental na cultura ocidental, As Confissões, uma obra da Idade Média, e até para entender por que o Mário Praz dizia sobre aquele sentimento de que não havia a publicação de memórias, né? De fato, é uma coisa meio única nesse texto do Santo Agostinho, né? Porque é um momento em que a pessoa se desvela, né? Se revela bastante. É uma exposição da alma, um desnudamento da alma, a publicação de memórias. E o Santo Agostinho teve essa coragem, né? Diz coisas importantes sobre a sua formação, sobre a sua conversão ao
cristianismo, sobre a sua vida pessoal também. Né? Quem lê, no primeiro momento, chega a duvidar com a figura daquela que é se tornado santo. Né? Ele diz coisas difíceis ali. Né? Mas esse é o papel do memorialismo mesmo, né? Esse desnudamento da alma. Eu tenho medo de falar sobre Santo Agostinho. Na verdade, tenho medo de um castigo, porque a gente não deve brincar muito, mas o que ocorre é o seguinte: ele, antes da santidade, evidentemente, né, ele teve uma vida quase que de um estróino, né, de mulheres, de farras. Aproveitou muito o Santo Agostinho, sabe? Muito mesmo. E disso eu não tenho medo de falar, porque ele mesmo está falando. O que eu tenho medo de falar, né? Mas vou fazer isso, né? Correndo o risco da perdição da própria alma, é que o Santo Agostinho, ao relembrar os momentos de farra, de prazer, a impressão que ele dá ao leitor é que ele tem uma nostalgia, né? Sabe? Ele está querendo meio que exorcizar. No primeiro momento a gente acha que ele confessa tudo para se purificar, mas quando se lê com mais atenção, a impressão mais forte é de que saudade daquele tempo, né? Isso é comum, todos nós, é uma coisa humana, afinal de contas, né? Me lembro de um cantor da música popular, desculpe se alguém gosta dele, eu acho muito brega, que é o Nelson Ned, acho que muita gente conhece aqui. É uma figura que se converteu também, né, a partir de um certo momento da vida, se tornou profundamente religioso. Eu assisti um depoimento dele na televisão, ele dizendo isso, né, que a vida, antigamente, a minha vida, gostava de drogas, de mulheres, não sei o quê. Agora encontrei Jesus, encontrei a Deus na minha vida. Mas ele ficava repetindo de tal modo a vida passada, que a impressão também era essa, né? De que essa conversão, a gente desconfiava da conversão. O que ele gostava mesmo era do período anterior. Bom, desculpe a digressão aí, mas me parece que se encaixa no que eu queria dizer. Escrever memórias é um desnudamento da alma, né? As pessoas acabam se revelando mesmo, e isso, curiosamente, depois da difusão das ideias freudianas, depois da psicanálise, é que isso começou a entrar em voga, né? Esses textos acabaram sendo incorporados à literatura para valer. Aqui no Brasil foi assim, né? No final do século XIX, nós contamos nos dedos de uma só mão as obras importantes, né? A Helena Morley, que nem é um texto propriamente de memórias. Gilberto Freire chama aquilo de uma autobiografia, o Alexandre Eulário também usa o termo memórias. Tem algo de memorialístico, mas é um diário, é literatura pessoal. Tem o Francisco de Paula Ferreira de Rezende, com um livro importante chamado Minhas Recordações, o Alencar, né, de como e por que sou romancista, o Nabuco, Joaquim Nabuco, de Minha Formação, e acho que não mais do que isso. No século XX, a produção memorialística começa um pouco tímida, né? Lima Barreto tem memórias meio indiretas, né? Uma coisa difícil de classificar a obra dele nesse sentido, o Cemitério dos Vivos, porque ele está todo ali, né? Ele não criou propriamente uma instância ficcional, mas aquilo fica no fio da navalha. Historiadores da literatura às vezes falam em romance, às vezes falam em memórias, né? Então Lima Barreto é um primeiro nome no século XX. Depois do Lima Barreto, até a década de 30, a gente tem muito pouca coisa, nada muito digno de registro. Em 1930, na década de 30, aparece um nome que fez muito sucesso na época. Hoje
ninguém mais lê, é o maranhense Humberto de Campos, né? Autor de uma produção muito ampla, né? Vastos volumes que comportam sua obra, e entre os quais os 3 volumes de memórias, né? Isso fez muito sucesso, teve muitos leitores em 1930, e isso deu uma espécie de impulso ao memorialismo brasileiro, né? Chamou atenção para o gênero entre nós. Não que tivesse grande qualidade, não tem. O Humberto de Campos foi da Academia Brasileira de Letras, fez esse sucesso todo, mas hoje é um autor mais ou menos esquecido, né? Não figura nas nossas histórias literárias. Na década de 40 aparece o Augusto Meyer, do Rio Grande do Sul, O Segredo da Infância, um livro muito bem composto, né, muito bonito. E na década de 40 também, os exemplos máximos da nossa literatura de memórias, que é o Infância, do Graciliano Ramos. Esse sim, um livro de muito peso, muito interessante, até para o tema desse seminário, as páginas em que o Graciliano Ramos dedica ao aprendizado da leitura são muito densas, né, de uma reflexão de um grande pensador, né? O Graciliano Ramos, ele aprende leitura no interior do Nordeste, no interior de Alagoas, da maneira mais complicada possível, né? Uma coisa crespada, penosa, esse aprendizado da leitura brasileira. Aos 9 anos de idade, ele diz, semi-analfabeto, e foi obrigado a ler Camões, os Lusíadas, né? Isso era uma coisa absurda. E eu acho que não por acaso o Graciliano adulto acabou se tornando eu sempre me esqueço o nome do cargo na época, mas corresponderia hoje ao secretário estadual de educação. Não sei se me ajudam os colegas aqui, não sei se é inspetor da instituição pública, inspetor da instituição pública de Alagoas, né? E foi um excelente secretário de educação brasileiro, né? Promoveu saneamentos, introduziu concursos públicos no sistema de ensino de Alagoas, enfrentou a mentalidade dominante, poderosa da época, né? Implementou a merenda escolar, deu vez aos alunos, né, das camadas massacradas, né? Teve um trabalho muito efetivo, muito importante. Pagou um preço por isso, né? A prisão dele, quase um ano sem processo regular, tem a ver com isso. E essa prisão, ela é relatada num outro livro de memórias do Graciliano, Memórias do Cárcere, né? Publicação póstuma, no começo dos anos 50, também um dos pontos máximos do nosso memorialismo. Bom, da década de 40 eu já cheguei na de 50, falando de Memórias do Cárcere. Os anos 50 eles são promissores em relação ao gênero. Em agosto eu participei de um outro evento aqui na universidade, no Senalic, e naquela ocasião eu acabei falando também desse assunto, só que no ano de 1954. Né? Aparecem 3 obras muito importantes em 1954. O Itinerário de Passaga, do Manuel Bandeira, são memórias da sua formação de poeta, uma espécie de autobiografia intelectual, né? Esse livro do Oswald de Andrade, a que eu me referi, Um Homem Sem Profissão, e também o belíssimo História da Minha Infância, do sergipano Gilberto Amado, né? Os grandes livros de memórias da nossa literatura. Então, os anos 50 dão esse impulso, já para o final da década, Os Meus Verdes Anos, do Zé Lins Corrêa, né? Publica no final da vida, um ano antes de morrer, também um livro importante. Tudo isso já apontava para o desenvolvimento do gênero entre nós. Né? Eu acho que esse desenvolvimento já atende um pouco aquilo que o Antônio Cândido previa, né? Ao fazer aquela incitação ao Oswald de Andrade. O Antônio Cândido sabia que havia potencial, né, entre nós
para esse desenvolvimento. Nos anos 60, as coisas melhoram bastante, né? A coisa vai não crescendo. Nos anos 60, nós temos o início das memórias do Afonso Arinos de Belfrán, do Di Cavalcanti, né? O grande pintor Di Cavalcanti, também tem um livro muito bonito, Reminiscências Líricas de um Perfeito Carioca. Nos anos 60 aparecem os livros do Brito Broca, né? Um crítico literário de São Paulo, do Vale do Paraíba, de Guaratinguetá. As memórias poéticas de Drummond, Menino Antigo, 80, Menino Antigo, né? Começa nos anos 60. Murilo Mendes, com a Idade do Serrote. E também o Ciro dos Anjos, a menina do Sobrado, que foi publicado em 79, tem a sua primeira parte publicada nos anos 60, sob o título de Explorações do Tempo. Também o Menino do Sobrado é um dos grandes momentos, né, dos pontos altos da literatura de memórias no Brasil. Mas, no final dos anos 60, o Pedro Nava, começa a redigir a sua monumental obra, né, os seus volumaços de memórias, 6 imensos volumes, né? Cada qual, alguns deles, mais de 500 páginas. É uma experiência fascinante enfrentar, né? Uma obra tão volumosa, mas compensa demais. E com isso, no meu entendimento, o memorialismo brasileiro chega ao seu auge. O Nava publica, começa a publicar em 1972, e vai até os anos 80, né? Se mata, né? Comete suicídio em 83. Mas a nossa literatura de memórias, ela vem se avolumando, né? Ela tem bastante qualidade, e a tese que propriamente eu defendia naquele trabalho era de que o nosso memorialismo funcionaria nessa sua trajetória como uma espécie de complementação do processo formativo da literatura brasileira, tomando como base o ponto de vista do Dr. Cândido em formação da literatura brasileira, ponto de vista segundo o qual a nossa literatura ela se forma, né, e se constitui durante o arcadismo e o romantismo, mas com textos dos gêneros tradicionais, né? Os gêneros poéticos, os gêneros narrativos, romance, um pouco do conto e alguns textos dramáticos, algumas peças de teatro, não com memórias. As memórias, elas possivelmente, né, com esse seu desenvolvimento, elas vêm complementar esse processo formativo ou, no mínimo, atestar, ratificar aquela noção de maioridade a que se referia. Então foi isso que eu pensei. Muito obrigado. Bom, agradecer aqui, sempre bom ouvir o professor Afonso Fávero falando, né? Nós já conhecemos o professor em outras oportunidades, essa fala foi referida por ele, né, no Senali, e a gente conheceu um pouco dessa produção literária memorialista, digamos assim. Bom, eu agora vou tentar ser breve, fazer a minha fala, que se intitula As Histórias Literárias e a Crise das Identidades Nacionais. Eu vou pedir licença aqui, que eu vou ficar sempre olhando aqui para o monitor, para a tela, para acompanhar, tá? Então, basicamente, esse trabalho, ele é uma nova versão do texto que eu produzi para submeter a uma revista, alguns meses atrás. Ele foi um texto baseado numa disciplina do mestrado, chamada História dos Cânones Escolares, e baseado na bibliografia dessa disciplina, eu produzi esse texto, eu tentando levantar alguns questionamentos nossos, mas principalmente a ideia de que a confecção, a produção das histórias literárias,
ao assegurar a consolidação das identidades nacionais, também implica uma espécie de espírito de competitividade, um espírito de competição entre as nações. Tá certo? Então, este trabalho busca investigar o modo como a competitividade entre as nações repercute na maneira como se constroem suas narrativas nacionais, especialmente representadas pelas histórias literárias. Bom, então, vou passar. Então, antes de mais nada, como a gente está falando em competitividade entre as nações, é importante a gente pensar no conceito de nação, tá? E o conceito de nação é um conceito de comunidade. Nós, do grupo de pesquisa, vimos trabalhando com Benedict Anderson, escreveu um livro na década de 90, bem interessante, chamado Comunidades Imaginadas. Hoje é um livro bastante citado e foi reeditado agora em 2008. Tá? E ao comentar sobre as comunidades, a formação dessas comunidades, ele fala que a comunidade imaginada, conhecida como nação, ela decorre do declínio de dois outros tipos de comunidades, tá? A comunidade dinástica e a comunidade religiosa. Tá? As comunidades religiosas, que se configuram como o primeiro tipo de comunidade, ela não tem limites geográficos, tá? Não tem limites certos geográficos, porque o que liga as pessoas é algo espiritual. A gente, muito recentemente, quer dizer, a partir muito recentemente, porque a gente está falando em longos prazos, então se a gente fala no final do século XIX, acaba sendo recentemente, né? Algumas pessoas, alguns historiadores, alguns estudiosos têm pensado nas comunidades como um modo de caracterizar a nação. Né? Ernest Renan, que é um teórico do final do século XIX, ele já havia afirmado que uma religião, quer dizer, uma comunidade religiosa, ela não pode se confundir com nação, porque transcende os limites geográficos e embora haja algumas semelhanças, o que caracteriza mais uma comunidade religiosa é essa espécie de ligação, né, que une povos diferenciados. Essa ligação geralmente se dá através de uma língua sagrada, uma língua que serve como intermédio entre o homem e o divino, entre o homem e Deus. No caso da civilização ocidental, quem vai assumir, a língua que vai assumir esse papel do sagrado é a língua latina, né? E a língua latina que vai ser a língua da versão Vulgata da Bíblia. Então, o contato com essa língua, a aprendizagem dessa língua, representa uma espécie de contato com o divino também, tá certo? Além das comunidades religiosas, que a gente não pode aqui definir, delimitar exatamente o momento do seu surgimento, há também as comunidades dinásticas, né? Comunidades que são baseadas, como diz o Benedict Anderson, em políticas sexuais, tá? Porque são negociações, na verdade, né, entre reis para manutenção de algumas regalias, dentre elas as propriedades, né, as grandes propriedades, etc. As comunidades dinásticas, elas, depois do Renascimento, elas começam a proliferar em toda a Europa e são também transnacionais, não é? Elas são, assim como as comunidades religiosas, elas são transnacionais porque elas transcendem os limites geográficos, as barreiras linguísticas, por exemplo, né? E se a gente pegar, por exemplo, se a gente for tomar o caso brasileiro, tomar como exemplo o caso brasileiro, a gente pode ver que as famílias, os sobrenomes longuíssimos, né? Dom Pedro I e Dom Pedro II, aquilo ali é um registro, um testemunho de toda essa política sexual, né, das comunidades dinásticas. É claro que essas comunidades, elas não declinaram, né? O Benedict Anderson diz que as comunidades imaginadas, que chamamos de nação, elas ascendem no século XVIII, mas não em função de um declínio total das comunidades religiosas e das comunidades dinásticas, mesmo porque com o Estado moderno, né, com o advento, digamos assim, do Estado moderno, muitos aspectos religiosos vão permanecer. A gente tem como exemplo o Estado português. Ontem, na mesa redonda de ontem, foi bem demarcada
foi bem demarcado o aspecto inovador, né, do governo de Portugal, do governo de Dom José I, da política pombalina de intervenção na educação, né? Então, quando a gente pensa nessa política pombalina, a gente tem que relacionar muitos aspectos do que o Anderson chama de comunidade religiosa com aspectos, digamos assim, do Estado moderno, já de nação, de uma identidade nacional. Tá certo? Então, pode passar o próximo tópico. Uma coisa que vai também, um aspecto que vai propiciar o surgimento de nações, vai ser uma nova percepção temporal. Não é? A gente pensa no tempo como uma coisa tão naturalizada, mas se a gente levar em conta que o tempo cronologicamente pensado, não é? O tempo que, ao contrapor o presente ao passado, pensa num futuro e pensa num futuro como resultado e construção de um passado, não é? Essa noção de tempo homogêneo e vazio, como diz Walter Benjamin, é uma noção moderna que começa a aparecer no século XVIII. Auerbach enfatiza o fato de que na Idade Média e no Renascimento a ideia de tempo era uma ideia cíclica, né? Se a gente observa quadros, representações pictóricas de santos antigos, não há uma preocupação historicista, digamos assim, uma preocupação para ser fiel à época, né? E isso porque não havia essa necessidade, como se tornou no século XVIII, de sistematizar o passado, de organizar o passado, digamos assim, e organizar o passado em forma de narrativa. Isso porque a narrativa, sendo decorrente de um sistema de causalidade, né, digamos assim, ela vai depender dessa noção cronológica do tempo. Então, só vai ser possível pensar a nação como uma narrativa, pensar a nação cronologicamente, depois que essa noção de tempo cronológico aparece, se consolida em pleno século XVIII. Bom? E uma coisa que a gente não pode esquecer é que essa cronologia, essa ideia de tempo homogêneo e vazio, ela dá sustentação à simultaneidade, né? ao que o Baba chama de entrementes. Porque foi possível narrar, por exemplo, o enquanto isso, né? Você fazer uma narrativa, por exemplo, uma série de ações descritas num tempo cronológico e, ao mesmo tempo, outras ações simultâneas que ocorrem. Então, isso tornou possível a narrativa que ficou paradigmática dos tempos modernos, que é o romance. Né? Quer dizer, o romance seria um produto natural dessa simultaneidade, da ideia de simultaneidade propiciada pelo tempo cronológico. Assim como o romance, o jornal, né? que é também um tipo de ficção, como diz o Anderson. Né? Por exemplo, um jornal, você pega o jornal de hoje, dia 5 de novembro de 2009, você vai ver várias narrativas simultâneas. Né? Quer dizer, naquele mesmo momento, naquele mesmo dia, estão acontecendo várias coisas em vários lugares diferentes. Então, essa ideia de simultaneidade é fundamental para o romance como gênero, né? Para o surgimento do romance, enfim, para o jornal, tá? E tornou possível se imaginar a nação, se narrar a nação, se imaginar a nação como um conjunto de fatos, né, episódios históricos que contribuem para, vamos dizer assim, um futuro pensado em comum. Tá certo? Bom, e finalmente a gente chega na ideia de literatura. A gente já está próximo aí. Se a gente pensa numa narrativa de uma nação, de uma história de uma nação, a gente já está muito próximo da ideia de história literária. Certo? E, segundo Carpo, um texto que já é clássico, né, publicado em 1959, um livro, na verdade, uma coleção gigantesca na história da literatura ocidental, em 8 volumes. O primeiro volume tem uma introdução teórica sobre história literária, e o Carpo afirma que nós devemos a Herder a ideia da literatura nacional e a ideia da literatura universal. Isso não está muito distante um do outro, porque você pensar a identidade nacional, você pensar a si mesmo, implica um confronto com o diferente. Né? Então, é claro que
ao se pensar as identidades nacionais, você tem que ter um outro em mente. A gente vai notar, não é à toa, por exemplo, que, acho que já dá para passar mais um slide, não é à toa que as grandes navegações, a expansão colonial, o que os teóricos pós-colonialistas chamam de agressão europeia, né, ela vai propiciar esse confronto com o outro. Né? As narrativas de Marco Polo foram de fundamental importância na Europa para dar essa ideia de um outro que propiciou ao homem europeu, ao homem branco, pensar a si mesmo em termos afirmativos. Quer dizer, foi possível o homem branco falar sobre si mesmo, narrar uma história de si, pelo contato do outro, que aparece aí com as grandes navegações. Né? E as grandes navegações, elas vão quebrar uma série de paradigmas, né? Uma série de crenças. Né? Por exemplo, se imaginava que havia uma língua sagrada, uma língua primeira, que seria o hebraico, e descobriu-se depois que havia outras línguas mais antigas do que aquela que era considerada como língua primeira. Descobriu-se, e isso daí fez com que as pessoas pensassem em uma diversidade linguística. Né? Sylvain Auroux, quando ele fala da revolução tecnológica da gramatização, ele relaciona as grandes navegações, né, esse contato com o outro, com a ascensão dos vernáculos, com o registro das línguas vernáculas. A gente não pode esquecer que as grandes navegações, essa expansão colonial, ela está situada no século XVI, que é o século também de divulgação da imprensa, da produção massiva de livros. É o século onde vai ocorrer o que Benedict Anderson chama de capitalismo tipográfico. Né? Graças à imprensa e a esse confronto com o outro que as línguas vernáculas elas vão aparecer, elas vão ser registradas, vão passar ao estatuto de língua escrita. Né? Porque a língua, quando se torna escrita, ela tem uma dimensão diferente das várias línguas faladas. Né? E no século XVI, como é também um século de formação dos Estados modernos, a língua vai passar a ser também um instrumento político, um instrumento de suma importância para a afirmação desses Estados. Vai passar a ser a língua oficial, a língua dos documentos oficiais, né? E vai servir como um apoio, como uma unidade, como uma marca de identidade nacional. Pode passar? É claro que essa marca da identidade nacional, esse processo de gramatização, como chama o Auroux, né, dos vernáculos, e essa gramatização que é feita com base na língua latina, na gramática da língua latina, né, não é à toa que no século XVI se acreditava que quanto mais a língua se aproximasse do latim, mais pura ela seria. Né? A gente lembra aqui dos diálogos em defesa da língua portuguesa, de Gandalf, né? Ele disputa com um imaginário interlocutor a língua portuguesa contra a língua castelhana. E um dos argumentos que ele vai usar com relação à superioridade da língua portuguesa é que ela é mais próxima do latim. Né? Então, quanto mais próxima do latim, é uma maneira de se pensar as línguas, né? Gramatizando essas línguas com base na gramática latina. Foi o que Anchieta fez quando escreveu a arte da língua mais falada na costa do Brasil, também no século XVI. Né? E ele vai... primeiro ele vai ter um trabalho de associar os sons com as letras, né? Um trabalho de latinização dos fonemas, dos alfabetos, para depois sistematizar uma língua, o que é uma agressão total à identidade linguística. Você vai dividir o falar de um indígena em sujeito, predicado, objeto direto, o que é, havia expressões que significavam assim, olha, eu vou na minha aldeia e volto, numa expressão só, quer dizer, você separar o sujeito daí, realmente você tem que mudar completamente. É claro que é uma língua nova, é uma língua inventada, não é mais... É uma outra coisa, não é mais aquele falar, né? Aqueles vários falares com os quais os portugueses se defrontaram. Tá? Você podia adiantar, por favor, mais um slide? Bom, e aí eu acho que vale a pena eu ler um pouco uma citação da Sheila Hill, que é uma autora que transcreveu, né, os diálogos em louvor da nossa linguagem, de João de Barros e Diálogos em Defesa da Língua Portuguesa,
E ela coloca muito bem essa questão, essa aliança entre língua e império, que já foi cantada e decantada até por Camões, né, na primeira estrofe dos Lusíadas, e como que isso aparece, e como isso se torna uma espécie de confronto. E a gente vai voltar para a competição. Né? Quer dizer, você, ao valorizar a língua, a sua própria língua, dizer que ela os estados, quando passam a valorizar a sua própria língua, o fazem em confronto com a outra língua, que supostamente é inferior, é diferente. E o que vai dar base a essa afirmação da língua como identidade nacional é um processo de literarização da língua, quer dizer, vão ser escolhidos cânones que representem o bem falar dessa língua. É aí que entra a literatura, é aí que vai ter início a produção da história literária, né? A partir dos dicionários bibliográficos, né? Os primeiros registros, enfim, uma espécie de levantamento dos autores e textos que melhor representam essa língua nacional, essa identidade nacional. Tá? Então a Sheila diz o seguinte: no contexto português, a defesa da língua articulava-se também com a expansão marítima e territorial, com o projeto imperialista da coroa portuguesa e com a colonização das novas possessões orientais e ocidentais. Como sintetizava Antônio de Nebrija, no prólogo da sua gramática, sempre a língua foi companheira do império. Fernão de Oliveira, nosso primeiro gramático, também enfatizava o caráter político da língua, porque quando senhoreavam o mundo, mandaram todas as gentes a elas sujeitas aprender suas línguas. E daí se refere aos romanos. O português e também o espanhol se sonhavam como língua imperialista, projetando a sua expansão pelas novas terras conquistadas, a exemplo dos romanos e do latim. Uma nova língua imperial, herdeira do Império Romano. Bom, quer passar? Então, é aí que a gente vê muito claramente a relação entre história literária e espírito da nação. Né? Quer dizer, as primeiras narrativas sobre literatura do passado, elas começam com o romantismo. Né? O Carpo afirma assim, que massivamente começa no romantismo, no século XIX, mas a partir do XVIII a gente já vê tentativas várias de descrições cronológicas sobre literaturas nacionais. Essas descrições, elas geralmente associam a produção literária com o espírito de uma nação. É a partir daí que vai surgir, né, o que a gente chama de dos mitos fundacionais. Esses mitos fundacionais, eles se consolidam, né? Eles são propiciados, principalmente no século XVIII, pelo desenvolvimento de dois campos de conhecimento que vão ser fundamentais para essa invenção do passado, essa invenção da tradição, como diz Hobsbawm. Primeiro, a arqueologia, né? Quer dizer, a partir de cacos de vasos se vai inferir, né, a existência de civilizações antigas, etc. E depois pela filologia, a descoberta e até às vezes invenção de textos antigos. Né? Você vai encontrar manuscritos, fragmentos de manuscritos, e esses manuscritos têm que ser atribuído uma autoria a esses manuscritos, e a filologia, né, diz o Dominique Mandenot num texto, ela vai se tornar a principal ciência do resgate das grandes civilizações, né, no século XVIII e no século XIX. A filologia se queria como uma ciência das ciências, assim, no campo das humanidades. Tá? E o desenvolvimento desses campos, tanto da arqueologia quanto da filologia, é que vai propiciar, que vai dar base, né, científica, entre aspas, a essas narrativas da nação, a criação desses mitos fundacionais. Vão aparecer aqueles primeiros autores, aqueles primeiros textos que são basilares assim, de cada nação. Ia passar, por favor? E aí a gente vai ver, é claro que depois desse surto das literaturas nacionais, a produção de literaturas universais. Né? E as histórias da literatura universal, elas vão ter como característica principal a comparação não entre literaturas, mas entre nações. Isso até encarpou, eu fico falando sempre com meus alunos, a gente nota. Ele está falando assim, da literatura francesa, da literatura inglesa, mas é como se ele estivesse comparando a personalidade característica do ideal de um país desse. Como se ele estivesse comparando o homem francês, o espírito da nação francesa, com o espírito, digamos assim, da nação inglesa, ou espanhola, etc. Tá bom?
É claro que é a partir daí que a gente vai ter o que eu chamo de mito da nacionalidade literária. Não é? Esse mito, segundo Guilhermino César, ele vai surgir assim, com Madame de Staël, né, uma coisa da literatura do norte e a literatura do sul. O homem do norte vai ser sempre diferente do homem do sul, quer dizer, a ideia de identidade nacional fica muito marcante aí, quer dizer, o homem do norte é um homem frio, supostamente frio, sisudo, não é? Enquanto que o homem do sul seria mais emotivo, mais emocional. Talvez essa diferenciação até se valha de concepções racialistas, né, da época, inclusive, né, talvez até pelo grau de mistura maior dos povos do sul, inclusive com os mouros, né, devido a essa mistura, se deva a esse caráter mais emotivo, menos racional, digamos assim, entre aspas, claro, né? Então, o mito da nacionalidade literária, embora ele surja no romantismo, ele vai permanecer em toda a tradição intelectual brasileira. E aí, eu gostaria de ler mais uma parte para vocês, estou bem de tempo. Eu vou ler mais uma parte para vocês, que justamente um historiador bem marcante, o Buderberg, foi a primeira pessoa que escreveu sobre literatura brasileira. Um livro dele de 1805, tá? E ele escreve, ele está tentando fazer dentro de um projeto gigantesco, né, da Universidade Alemã, ele está tentando fazer um mapeamento de todas as literaturas do Sul, Itália, do Sul da Europa, Itália, Espanha, etc., Portugal, e ele dedica algumas páginas ao Brasil. Né? O Guilhermino César diz que ele seria o fundador da historiografia da literatura brasileira. Então, notem como essa noção de identidade nacional, de competitividade e de diferença de homem do norte e homem do sul, que aliás é tão comum, né? A gente hoje, vendo futebol, por exemplo, em Copa do Mundo, diz, olha, a gente tem, esse é o jeito inglês de jogar. Quer dizer, o espírito inglês ele está até no modo como uma pessoa toca a bola. Quer dizer, essa ideia de identidade é tão marcante, né? A gente diz, eu sou brasileiro, brasileiro é assim mesmo, quer dizer, isso faz tanto parte do nosso dia a dia que é quase naturalizado. Então é bom observar como isso se constrói discursivamente. Né? O Buderberg diz assim, na introdução geral, a história da poesia e a eloquência mais novas. Ele associa a pobreza ou riqueza dos povos, isto é, das nações, à riqueza ou pobreza de suas línguas, as quais encontram a sua mais alta expressão na poesia e na eloquência. Aí diz ele, o poeta não pode expressar simbolicamente, por meio de palavras, aquilo que o público não consegue entender, como consegue conhecer. Da mesma maneira que o espírito de um povo se mostra na sua língua, ele também se mostra inevitavelmente em todos os trabalhos poéticos feitos nessa língua. Há quantos fios de representações obscuras que acompanham cada palavra, não está preso o significado estético de uma poesia. E este jogo de representações obscuras, para o qual quer ativar o espírito do seu público, é, em grande parte, resultado do caráter nacional, da cultura nacional e da maneira geral de pensar do povo, em cuja língua ele se expressa. Quer dizer, a gente começa a ver uma associação muito grande da língua, da literatura, com o modo de ser de um povo. Tá? Então, as histórias literárias elas vão se relacionar ao espírito das nações. Pode passar, está repetindo esse slide. Tá? A gente vai ver uma busca da nacionalidade literária, assim, vai ser uma busca do santo graal de todo historiador literário, desde o romantismo. Embora no naturalismo o método seja diferente, o homem, a literatura seja um produto do raça, do meio, do momento histórico, não mais assim se coloca em termos abstratos, né? ou espirituais, entre aspas, como no romantismo, mas a busca vai ser a mesma. Quer dizer, a preocupação do Silvio Romero é identificar, porque ele seria o maior representante dessa historiografia literária naturalista no Brasil, seria identificar o que é a literatura brasileira. E ele busca isso. Ele vai identificar que é na mestiçagem. O difícil vai ser identificar a mestiçagem no texto literário. A gente tem um texto paradigmático, Machado de Assis, o instinto de nacionalidade, que ele coloca que a questão do nacional ela não se prende à cor local, né? Não se prende à geografia, você não precisa falar da terra para ser nacional, mas há um certo instinto de nacionalidade, quer dizer, que acaba sendo também uma busca de nacionalidade. Né? Apesar dele negar, ele também está preocupado com uma nacionalidade literária.
o projeto modernista também está muito preocupado na busca de uma nacionalidade literária. O Manifesto Antropofágico, o Manifesto da Poesia no Brasil, a preocupação central é onde que está a nacionalidade, qual seria, o que seria característico da produção literária brasileira. E até quando a gente chega em Roberto Schwartz, nas ideias fora de lugar, essa crítica de dizer que no Brasil as ideias estão fora de lugar porque foram importadas da Europa sem devida contextualização, não deixa de ser também uma busca, né, a partir da negação de uma identidade nacional que se mostre na literatura. Então, realmente, a busca da nacionalidade literária vai ser o bonito. Tá? Eu vou terminar aqui citando um teórico, né, o Hugo Achuga, tá? Uruguaio, tá certo? Teórico da literatura, e enfim, ele diz o seguinte, e aí eu vou ler a conclusão, tá? Desse modo, se no processo de constituição das nações europeias a produção das histórias literárias se fazia acompanhar da aliança entre língua e império, ou por uma espécie de nacionalismo imperialista que se forjava em oposição ao luto colonial, no caso dos países americanos, nos quais a língua não era um elemento que os diferenciava das respectivas metrópoles imperiais, nunca tendo se colocado como questão nas primeiras lutas de libertação nacional, quem diz isso é Anderson, os primeiros impulsos historiográficos confundem-se com o corte dos vínculos políticos com as potências colonialistas europeias, na tentativa de tornar possível o aparecimento de novas nacionalidades literárias, as quais, em oposição à metrópole, inseriam-se em um projeto de independência nacional, para o qual era de suma importância a narrativa de sua fundação e destino. Aí diz Hugo Achuga, o sujeito enunciador do discurso fundante do Estado-nação na América Latina, durante o século XIX, independentemente de sua individuação, teve um projeto patriarcal e elitista que excluiu não só a mulher, como também índios, negros, escravos, analfabetos e, em muitos casos, aqueles que não tinham propriedades. Esse perfil do sujeito enunciador contribuiu, por sua vez, para a construção do perfil do sujeito da nação, do cidadão, que se identificou com o discurso de certo nacionalismo. Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado. Bom, vamos passar ao debate. Quem estiver interessado, tem o microfone aqui sem fio. Quer colocar alguma questão? Vamos aqui a... Uma pergunta inicial, não falando. Mas, talvez as pessoas lá de trás não estejam ouvindo. Então, eu gostaria que as pessoas se identificassem também, tá? Antes de fazer pergunta. Instituição, etc. Alô? Alô? Bom dia a todos. Simone Acáqua, Universidade Estadual de Feira de Santana. Suzana, eu perdi a referência no início da sua fala, de onde eu moro. Ele é paulista. Ele é paulistano, continua, né, morando lá e está vivo. Ele fez biblioteconomia e letras na USP. É muito claro isso. Ele também escreveu texto de memória, Afonso. E aí ele fala muito disso. Isso é muito visível na produção glauquiana, o desejo do biblioteconomista de organizar uma extensa memória de leitura. Porque como ele ficou cego e não pôde mais ler, aí me parece que há uma tentativa de retomar essas referências, essa vasta memória de leituras nas produções dele hoje, né? Os poemas que ele elabora e nos textos ensaísticos também. Foi uma saída, mas ele está em São Paulo. Tem um site, né, Glauco Matos, você entra no Google e acessa, colocando Glauco Matos, site oficial, e é uma pessoa muito acessível também. Só para parabenizar o coordenador da mesa e o coordenador também, na questão dos objetivos traçados por você lá no site, são objetivos super bem, né? Bem objetivos, toda a conta realmente está dentro do. Então a gente está sendo essa questão do objetivo 4, acho que tem tudo a ver com essa situação de hoje, assim, da gente. É incentivar e divulgar os estudos de pesquisa que busquem estabelecer uma periodização relacionada ao estudo de línguas, perspectivas de literatura no Brasil, ponto de vista legislativo, tendo em conta a finalidade e prática. Achei super interessante o início da fala de Suzana, porque a gente escuta muito essa questão de estudar em fundo, e eu achei assim, super legal, porque de repente é uma pessoa que está lá, que merece a gente aqui
nesse âmbito de Nordeste, conhecer o Glauco. Vai ser super proveitoso para a gente. E a questão da memória tem tudo a ver, trabalhando via povo, e a questão da nação, esse resgate de nação, resgate de memorização e das práticas da questão africana, que ele faz isso, trabalha especificamente com o outro pé da sereia. Eu achei assim, super proveitoso mesmo para ser claro. Eu também queria dizer uma coisa. Na esteira do Ítalo Calvino, o clássico é o eterno contemporâneo, né? Então é aquele que nunca acaba de dizer. Nesse sentido também acho bacana pensar a contemporaneidade. E também como as histórias da literatura abordam isso, né? Os autores contemporâneos, como a Silvio Romero pensa, é muito interessante também, mas esse é um outro percurso, espero para uma outra mesa. Eu recebi uma pergunta por escrito que diz: será que a dificuldade em compreender essa contemporaneidade está relacionada à fragmentação pós-moderna e reside também no fato de estarmos inseridos e sem distanciamento, quer dizer, aí diz, o fato de estarmos inseridos, né, nesse presente, e só um distanciamento temporal permitirá uma análise profícua da produção? Esse, aliás, essa pergunta foi feita por Fábio, então agradeço a pergunta também, assim como agradeço a primeira, mais a oportunidade para refletir sobre essas questões. Fábio, eu acredito que sim. Esse, aliás, é um dos critérios, né, da historiografia. Por exemplo, para entrar no cânone, precisava já ter passado pelo teste do tempo. Então, até que ponto você continua sendo lido? Logo Matoso tem produzido desde a década de 70, início da década de 70, ele já tem um bom tempo aí de estrada, mas esse é um dos critérios, que às vezes também torna mais difícil. Claro, a historiografia não pode, né, incorporar tantos autores assim, se fazer de modo tão aberto. Agora, essa questão da fragmentação pós-moderna, eu acabei de ler o último texto do Paul Zumthor, que foi traduzido, falando de Idade Média. O que ele diz sobre a Idade Média é muito parecido também com a contemporaneidade. Isso é interessante quando você vai observar. Por exemplo, a questão da intertextualidade, a diversidade. A escola vai construindo essas miragens homogêneas. O processo de didatização de qualquer área de conhecimento é muito reducionista. Quando você vai ler os autores especificamente, aí você vai enfrentar essa diversidade, mesmo na obra de um único autor. Agora, sem dúvida, no século XX, após, né, a crise da teoria dos gêneros no romantismo, esse radical questionamento da tradição, de uma maneira clássica, mais convencional, de protocolos de tanto leitura quanto produção, aí sim isso vai se radicalizar. Na obra do mesmo autor você encontra uma diversidade muito grande de produção. O romance é isso, né? Paul Ricoeur diz que o romance é uma espécie de canteiro de experimentação. Parece que cada romance é uma forma, eles reinventam a forma de escrever romance. Desculpe, já que eu estou com... eu gostei. Tem uma pessoa? Então depois eu faço. Sou eu. Sim. Professora Leon, gostaria de saber, você falou em certo momento também no certo momento de revelação. Então, embora eu trabalhe tanto essa interrelação, na verdade, para os sugerindo que se faça na própria sala de aula, e a própria linguística hoje em dia aponta para outros seminários universitários e tal, mas observa-se no ensino da literatura ainda que há uma exclusão das próprias áreas. A gente observa muito, talvez até o processo de didatização vai aos poucos excluindo determinados gêneros, né, que outros eu queria que falasse um pouco a respeito disso. Bom, eu me interesso muito por essas questões, até acabei de citar o Zumthor, né, lá do Introdução à Poesia Oral, que é um livro maravilhoso sobre isso. Há um trabalho muito significativo, me parece, realizado por alguns grupos. O pessoal da Unicamp, do Memória de Leitura, faz isso. Há também grupos na Federal da Paraíba. Houve, de fato, essa exclusão. Achei que
fala de Luiz Eduardo aponta muito nessa direção, né? Como havia a construção de uma língua que era correlata a uma ideia de nação e de povo, então e Silvio Romero é um nome importante para a gente pensar isso, porque ele já discute essa questão. Então há uma exclusão que desses modos não, digamos, que não são privilegiados socialmente de escrever e de falar, que quase sempre esses modos são os modos operados pela tradição oral. Eu acho interessante fazer esse resgate também, mostrando, porque leitura é um tema que me interessa, mostrando como essa tradição permanece viva na escrita, por exemplo, dos autores canônicos. Pensar o Morte e Vida como um diálogo também, Morte e Vida Severina como um diálogo também com essa tradição. João Cabral do Melo Neto tem um poema muito bonito chamado Descoberta da Literatura, em que ele fala que descobriu a literatura lendo os romances de cordel e lendo para as pessoas que não sabiam ler. Pensar também Ariano Suassuna e o diálogo que ele estabelece, porque ele vai trazer, né, dessa tradição os seus personagens. Então, mostrar para os estudantes também como essas tradições elas não estão separadas, como normalmente se faz crer, né, como os autores canônicos dialogam e também resgatar isso. O que mais me incomoda às vezes é a ausência de narrativas indígenas, que aí parece que o índio só é estudado como personagem. Então a gente ainda não incorporou. Os americanos incorporaram narrativas produzidas por índios, né, ao cânone que é estudado na escola, a gente não. Mas me parece que esse resgate da poesia oral, dessa tradição que originalmente não foi escrita, é muito interessante na medida que a gente associa ao canônico para desmistificar a separação. Guimarães Rosa, como ele incorpora piada, adivinha, caos. Grande Sertão Veredas é mesmo o que Bartim diz do romance, né? É uma enciclopédia, um gênero enciclopédico. Todas as possibilidades de narrar parece que foram levantadas por Rosa e operadas ali. Então, me parece que esse é um bom percurso. E chegar, claro, a Cega Deraldo, Zé Pretinho, Patativa, todas essas possibilidades, né? O Poeta do Absurdo. Então, pensar nesses trânsitos. Glauco escreveu também com o Mais alguma pergunta? Bom, se não há perguntas, agradecemos essa primeira mesa, convidamos a todos aqui para o coffee break, tá? Nós temos ainda uma segunda mesa sobre política e legislação educacional, os convidados já estão presentes e convido a todos para um coffee break a ser realizados aqui fora. Queria agradecer a todos, muito obrigado.